em João, capítulo de número 12. O Evangelho de João, o capítulo é o de número 12. E o versículo é a partir do número 24. João, capítulo 12, versículo de número 24. Assim está escrito na palavra de Deus. João, capítulo 12, versículo de número 24. Está escrito assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia, somente até aqui. Baixe seus olhos por mais um breve momento. Já oraram, vocês oraram por mim, eu gostaria de orar por esta palavra e por vocês. Senhor Deus Santo, Pai amado, nós estamos diante das suas santas escrituras, Senhor. E nós viemos aqui para ouvir do Senhor, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós. Essa igreja é tua, esses filhos são teus, Senhor. Então eu peço em nome de Cristo Jesus, fala com eles aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite. Oh, Pai amado, assim como foi cantado em diversas canções, meu Deus, que o pregador possa diminuir para que o Senhor cresça, que toda sombra, que tudo aquilo que não provém do Senhor seja lançado por terra, e que prevaleça acima de tudo a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bem, para quem é CLT aqui, né, para quem tem uma carteira de trabalho assinada, assim como eu, existe um tema que sempre ocorre nas conversas de peão, nas conversas, né, ali do almoço, quando a gente se reúne, vai bater papo. E um dos temas ali que sempre ocorre é o tema de atestado médico, né? Sempre tem alguém falando a respeito de um atestado, a respeito, às vezes, obrigado, irmão. Aleluias. Às vezes, né, existem circunstâncias em certas empresas, certos locais, certas épocas, em que às vezes os peões, eu sou um peão, né, às vezes até fala, tal doença é melhor para dar atestado. Às vezes a pessoa até fala, conjuntivite é uma boa doença, né? Um colega meu certa vez disse, ele falou, olha, Rafael, conjuntivite é bom demais, porque você pega, você não pode trabalhar, você coloca um óculos escuro, tira onda e vai passear. Quem é aqui é peão igual eu, sabe que esse tipo de conversa surge, né? Certa feita, teve um colega nosso, em determinada época, né, que ele foi no médico para conseguir um atestado. Ele queria folgar um dia de trabalho para passear com a família dele. E ele foi lá no médico, alegando que estava com uma lombalgia, dor nas costas. Você que é homem, que já sofreu disso, sabe que é algo terrível, né? Já sofri várias vezes disso. Às vezes você pega um peso de uma forma inadequada, né, e você trava. É terrível. E um determinado colega, em determinada época, ele foi no médico simulando uma lombalgia. E os médicos, eles, claro, eles são treinados para isso. Quando você vai no médico, dizendo que está com a dor nas costas, ele começa a te mover em determinadas posições para tentar identificar aonde que dói. E baseado naquilo que você responde, ele consegue entender se você realmente está com aquele problema, se você está fingindo. Inclusive, dica aqui, existe um CID, né? E existe ali um código que indica quando você está fingindo ter uma doença que você não está com ela. Se o médico suspeitar que você está fingindo, ele coloca um CID lá, você que é ignorante, né, que não conhece nada, vai, opa, legal, tem um CID, vou dar atestado. Quando chega no RH, eles identificam que aquele CID é de alguém simulando uma doença. Mas esse determinado colega foi lá, voltando à história, ele foi lá no médico,
simulando uma dor nas costas. O médico virava, ele, ai, tudo quanto é lado doía, tudo quanto é lado doía. O médico, suspeitando da conduta dele, falou, olha, realmente o seu problema é muito sério, realmente você está com um problema muito sério, eu vou precisar que você seja medicado, nós vamos te dar uma injeção, eu vou te dar aqui, né, uma receita, você vai na enfermaria ali ao lado, você vai receber essa injeção e você vai melhorar. E aquele rapaz começou a tentar desconversar, não, me dá um atestado, me dá a receita, eu vou na farmácia perto de casa. Ele começou a tentar desconversar aquela história toda. E o médico, não, o seu problema é sério, você vai lá agora, toma a injeção, e depois de alguns minutos você volta aqui que eu quero te analisar de novo. Essa pessoa saiu ali do médico pensando, e agora? O que eu faço? Fuja do consultório, e ele foi tomar a medicação. E ele tomou essa medicação para dor nas costas. E segundo ele, foi uma dor tão forte da aplicação do medicamento, foi algo tão forte, que aí, quando ele voltou no médico, realmente estava doendo, por causa da injeção. Resumo da história, ele foi para a casa dele e ficou doendo tanto, que ele realmente ficou um dia de atestado, deitado na cama o dia inteiro. E aquele plano dele de sair com a família, não foi colocado a sucesso, porque ele realmente, por causa daquela injeção, ele precisou ficar um dia em repouso na casa dele. E por que eu estou contando essa história toda para vocês, além, é claro, de fazer vocês prestarem atenção em mim neste começo? É que, às vezes, nós que somos cristãos, às vezes queremos dar um atestado para Deus. Existem circunstâncias que parece que a gente quer encontrar uma justificativa, um motivo legal, um meio legal para a gente falar, ó Deus, agora eu não vou conseguir te servir, olha aqui meu atestado, agora eu tenho que ficar quieto, agora eu tenho que me afastar, agora eu preciso deixar de ser crente por um determinado tempo, né? E às vezes parece que é isso, mas o que eu gostaria de falar aqui nesta noite, é que, para nós que somos cristãos, não existe um atestado que nos isenta de servir ao Senhor, que nos isenta de fazer a sua vontade, e que nos isenta de fazer aquilo que Ele pede para nós. Porque uma das características principais de todo e de qualquer cristão, é justamente esta atitude de servir, esta atitude de prestar um serviço a Deus, que também se manifesta em um serviço ao nosso próximo. Nós podemos tomar como exemplo maior o próprio Cristo. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, vocês não precisam abrir, se pudermos acompanhar aqui, por gentileza, Vanessa, obrigado. Quando eu chegar numa passagem, eu vou pedir para vocês abrir, mas algumas referências eu não vou pedir para a gente não se demorar muito. Marcos, capítulo 10, versículo de número 45, nós temos registrado aí, para que Jesus veio. Diz aí o texto, que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o texto deixa claro que Jesus, ele veio não para ser servido, mas para servir. Já foi dito em diversas pregações que a palavra cristão significa pequenos cristos, pessoas que procuram se assemelhar às suas atitudes, a atitudes de Cristo. E se, portanto, nós somos estes pequenos cristos, e se, portanto, nós somos aqueles que queremos imitar o nosso mestre, é de suma importância que nós aprendemos com ele a servir, independente das circunstâncias, mesmo que as circunstâncias sejam dificultosas, mesmo que a situação da nossa vida não esteja propício, existe uma maneira pela qual nós ainda podemos servir a Deus, e por isso eu gostaria de falar sobre isso, servindo em tempos difíceis. Aqui eu começo a fazer um parêntese, um disclaimer, uma observação. É claro que existem situações em que nós estamos passando por certas doenças físicas, por certas debilidades mentais ou emocionais. É claro que nós passamos por determinadas crises que fazem com que nós precisemos
nos afastar de uma determinada tarefa no corpo de Cristo, na igreja. Isso é totalmente possível, isso é totalmente aceitável, inclusive isso é desejável. Quando um líder vê que um liderado seu está passando por uma circunstância que está impedindo ele de servir, o próprio líder precisa identificar isso e falar: opa, vamos arredar o pé, vamos se afastar um pouco dessa atividade, vamos afastar de... Eu já precisei fazer isso diversas vezes. Nós, muitas vezes, nos deparamos com essas circunstâncias. Então, eu abro esse parêntese, dizendo isso, que existem circunstâncias em que é desejável que a pessoa se afaste de uma determinada tarefa para o bem dela própria e, claro, para o bem da própria igreja. Porque se ela não está em condições físicas, emocionais, espirituais, de servir em uma determinada tarefa na igreja, aquele serviço dela também não vai gerar um fruto que é agradável a Deus, e isso é totalmente aceitável. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo que você esteja afastado das tarefas da igreja, por causa de uma circunstância externa, de uma circunstância que você não tem controle, ainda assim é possível e ainda assim é necessário que você continue servindo a Deus. E existem meios para que isso ocorra, e é sobre estes meios que eu gostaria de falar nesta noite. Esse texto que nós lemos aqui, em João de capítulo de número 12, marca o início da última semana de Cristo na terra. Se você começa a ler João ali, a partir do capítulo de número 12, nós vemos que Jesus ele está indo para Jerusalém. No caminho de Jerusalém, ele passa em Betânia, casa de Lázaro, Maria e Marta, e ali em Betânia, ele é ungido por Maria, né? Maria pega aquele vaso de nardo puro, derrama sobre ele, né? Toda aquela história que nós conhecemos, e ele diz que está sendo ungido para a sua sepultura, é o que ele diz. E dali ele vai para Jerusalém, iniciando a sua última semana, a semana derradeira de Jesus sobre a terra. Uma semana onde nós sabemos que aconteceu a paixão de Cristo, aquilo que nós denominamos como paixão de Cristo. E quando eu ouvi essa palavra, paixão de Cristo, isso me dava uma certa dúvida, eu ficava me perguntando, por que paixão? E eu achava que se chamava paixão de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então eu entendia que paixão de Cristo significava o amor de Jesus em se entregar, o amor de Deus em entregar o seu Filho. E eu entendia paixão como essa ideia que nós temos, quando nós estamos apaixonados, como nós temos uma paixão. Mas depois eu fui descobrir algo diferente. A palavra paixão, no seu sentido mais arcaico, mais antigo, a palavra paixão está relacionada a sofrimento. Ela tem essa raiz arcaica, tanto lá do latim, sua derivação do latim, tanto como a derivação dessa palavra do grego, traz essa ideia de sofrimento. E quando nós falamos de paixão de Cristo, nós estamos falando a respeito do seu sofrimento. É tão curioso isso, que determinada vez, eu fui comprar um suco no supermercado, e você já percebeu que determinadas caixas de determinados produtos, às vezes possuem a palavra em inglês e em português, porque é vendido em mais de um mercado diferente. Às vezes aquele produto é vendido em mercados exteriores. E uma coisa me chamou a atenção, quando eu fui pegar um suco de maracujá. O suco de maracujá, na sua palavra no inglês lá, está algo assim que traduzido para o português seria fruta da paixão. É o nome do maracujá em inglês, passion fruit. É o nome dessa palavra, dessa fruta em inglês. E eu fiquei me perguntando, estranho, por que essa fruta se chama, né, em inglês, depois eu descobri que em espanhol, em várias outras línguas, o maracujá tem esse nome de fruta da paixão. E depois as coisas foram se encaixando. Se você já tomou maracujina, né, você vê lá que a base daquele remédio é passiflora, que o nome científico do maracujá é passiflora, que é a flor da paixão. E eu fiquei me perguntando, por que isso? E eu descobri algo interessante pesquisando,
que esse nome foi dado porque o maracujá, ele é uma fruta da América do Sul, né? É da nossa região da América do Sul, e quando os jesuítas vieram para a América do Sul e se depararam com a flor do maracujá, se você já teve essa oportunidade, a flor do maracujá é muito bonita, e eles se depararam com a flor do maracujá, e eles começaram a encontrar elementos na flor do maracujá que se ligavam ao sofrimento de Cristo. Os jesuítas viram aquela flor, começaram a ver elementos nelas, pelos quais eles poderiam fazer alegorias em relação ao sofrimento de Cristo. Então, cada elemento daquela flor, eles deram um determinado significado, né? Ele tem 3 pontinhas lá, que representam os 3 cravos, ele tem 5 anteras, que representam as 5 chagas, e os jesuítas começaram a usar aquela flor, que eles começaram a denominá-la de flor da paixão, para catequizar os índios. Eles pegavam aquela flor, né, ao catequizar, ao falar sobre o sofrimento de Cristo, eles usavam aquela flor para ensinar os índios a respeito do sofrimento de Cristo. Por isso, aquela flor, aquele fruto, veio a se chamar fruto da paixão, ou flor da paixão em diversas línguas pelo mundo. E tudo isso, falando aqui, toda essa observação, mostrando como que o sofrimento de Cristo é algo central, a paixão de Cristo é algo central no Evangelho. E quando nós passamos a analisar esse sofrimento de Cristo, essa última semana de Cristo, eu pelo menos, fico espantado em perceber que mesmo na sua última semana, na sua semana derradeira, Jesus serviu. Mesmo quando ele estava caminhando para a sua morte, caminhando para a sua crucificação, né? Gostaria de fazer uma observação aqui. Às quintas-feiras, né, o pastor tem ministrado sobre o Evangelho de Cristo. Você que pode, venha, porque está nos sendo ensinado lições valiosas, coisas grandiosas, onde, inclusive, ele falou sobre a morte de Jesus. Se você não pode vir nas quintas-feiras, veja no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada por essa série de ministrações, onde mostra como que foi a crucificação de Jesus e como aquele tipo de morte era um tipo de morte vergonhosa. Como a própria palavra de Deus diz, né, aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Ele se tornou maldito por causa de nós. E para mim é muito significativo que Jesus, em sua última semana, mesmo nessa semana de sofrimento, ele serve com tanto amor. Vamos ao texto, por gentileza. Agora vocês podem abrir comigo para acompanhar, por favor. Lá no livro, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, onde nós encontramos o início dessa última semana. Lucas, capítulo de número 19, o versículo é o 40. Lucas, capítulo de número 19, o versículo é o de número 40. Lucas 19, versículo 40. Assim está escrito na palavra de Deus. Vamos começar pelo 28, né? E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentil, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister, o há de necessário, precisa. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendia no caminho as suas vestes. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, dizendo em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas.
Então aqui se inicia aquilo que nós conhecemos hoje como a Semana Santa. Isso daqui é o Domingo de Ramos, né? Onde se inicia a Semana Santa. É quando Jesus, então, ele entra em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus, ele morava possivelmente na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, né, distava mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém, e Jesus, então, ele vai para Jerusalém, como eu disse, ele passa por Betânia, ele é ungido por Maria em Betânia, e aqui ele entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, nós lemos no texto que ele é aclamado como rei. Diz aqui, né, Hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor, né? Esse texto está fazendo referência a um salmo, onde a palavra Hosana significa Senhor, salva-nos. E a ideia aqui é que Jesus está sendo aclamado como um rei, como um salvador que está entrando em Jerusalém. E aqui ele está sendo aclamado pela multidão. E quando ele entra ali como rei, o interessante é que o texto mostra que Jesus aceita essa exaltação, a tal ponto que os fariseus falam com ele: Jesus, manda essas pessoas pararem de falar essas coisas, mandam essas pessoas se calarem. Mas Jesus, ele pega e diz, no versículo número 40, e respondendo eles dizem-lhe: digo-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus diz aqui, eles precisam fazer isso que eles estão fazendo. Se eles não fizerem, as próprias pedras, Deus levantará para si quem o faça. Se não for pessoas, que sejam objetos, que sejam animais, que sejam qualquer coisa, mas isso vai acontecer. Jesus será aclamado como rei. E ele entra como rei, e eu fico me perguntando, você quando entra como rei num lugar, o que você espera chegar lá? Você espera trabalhar? Você espera servir? Você espera lavar os pés de alguém? Não. Se você entra num local como rei, você espera ser servido. É o natural. O rei é alguém que é servido pelos seus súditos. Mas o interessante é que Jesus, ele entra em Jerusalém, em sua última semana, ele é o rei, aqui que foi profetizado nas Escrituras. É claro que este reino que está profetizado ainda não seria iniciado de forma física neste momento, né? Isso nós vamos ver lá somente em Apocalipse, a partir do capítulo de número 20, mas ele aceita essa exaltação como rei, e quando ele entra em Jerusalém, ele entra, mesmo sendo rei, numa condição de servo. Ao ponto de que, quando nós lemos lá, em João capítulo de número 12, que foi o nosso texto inicial, ele fala a respeito da sua morte. Ele está falando que seria necessário que ele morresse. Seria necessário, né? Ele faz a alusão ao grão de trigo, né? Uma semente que cai, e aquela semente que cai, parece que ela morre. Se você já observou uma semente, quando ela está seca no chão, parece que ela não tem vida. Mas de uma forma miraculosa, parece que surge vida daquilo que aparentemente não tem vida. E Jesus diz que assim como o trigo, ele precisa morrer para nascer, ele também precisa passar por essa circunstância para gerar vida. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus, esse trigo, ele morreu, e ele ressuscitou em nosso favor. E eu acho isso tão magnífico. Outro dia eu estava vendo um programa de televisão, eu gosto de ver alguns programas, né? E eu estava vendo um programa lá, rural, sobre agricultura, e algo me chamou muita atenção. Estava falando a respeito de plantações de café, né? Em Minas Gerais nós temos muitas plantações de café, e tinha um produtor de café lá, ele estava falando algo muito interessante. Ele estava falando que na produção de um determinado tipo de café, o que eles fazem? Eles regam as plantas, né? Essas plantações que têm aquele tipo de rega automática. Eles regam as plantações. Quando chega próximo do pé de café dar a flor, algum tempo antes dele soltar a flor, sabe o que o produtor faz? Ele corta a água. Ele para de regar aquele pé de café. Ele para de regar. E sabe o que aquele produtor diz? Ele diz que quando ele para de regar o café, um pouco antes da floração dele, existe um estresse hídrico sobre aquela planta, que ela entende que ela vai morrer, porque a água parou, a água estava vindo, de repente a água parou. É como se a planta entendesse: opa, agora eu vou morrer. E sabe o que a planta faz, o pé de café faz? Aí ele gasta toda a sua energia, toda a sua força,
para dar os melhores frutos possíveis, para produzir o melhor café possível. E dessa forma, eles têm uma produção de café especial, fazendo com que aquele pé de café, ele chegue ao seu estresse. Isso traz para nós essa própria ideia de que muitas vezes, para que nós possamos gerar um fruto, é necessário muitas vezes nós passar por coisas difíceis, por momentos difíceis, por situações difíceis. E talvez é justamente essas situações, estes momentos difíceis, que fazem com que você entenda o agir de Deus e então possa gerar um fruto melhor, que possa gerar uma qualidade de fruto melhor. O que Jesus fez, se não isso, Ele morreu. E Ele diz que aqueles que seguem a Ele precisam negar a si mesmos. Aqueles que seguem a Ele precisam tomar a sua cruz, precisam seguir o seu caminho. E aqui Jesus, depois que Ele entra aqui em Jerusalém, aclamado como rei, nós vemos que uma das primeiras atividades que Jesus faz, uma das primeiras coisas que Jesus faz, Jesus entra em Jerusalém no domingo, naquilo que conhecemos como Domingo de Ramos. E já ali, na segunda-feira, o que acontece? Jesus, Ele purifica o templo. Abram comigo, por gentileza, lá em Lucas, se você continuou com a Bíblia aberta. Lucas, capítulo de número 19 ainda. Agora é o versículo de número 45. Olha o que diz que Jesus faz aí, no próximo dia. Lucas, capítulo 19, versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores, e todos os dias ensinava no templo. Somente até aqui. Observem o que Jesus faz naquilo que nós entendemos que é a segunda-feira. No domingo ele entra como rei, na segunda-feira ele entra no templo. E entrando no templo, o texto nos diz que ele começa a expulsar os mercadores que estavam transformando aquela casa, que deveria ser uma casa de oração, em uma casa de mercado de comércio, e ele então purifica aquele local, expulsa aquele local. Irmãos, quando nós lemos isso daqui, uma coisa me chama muita atenção, porque os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, eles relatam que Jesus, ele faz essa purificação do templo na última semana que ele estava aqui, no caso, na segunda-feira, que nós conhecemos como Segunda-feira Santa. No evangelho de João, nós encontramos Jesus fazendo isso lá no início do ministério, lá no capítulo número 2, e aqui nós temos algumas possibilidades, porque João coloca isso no capítulo 2, e todos os outros evangelhos colocam isso na última semana de Jesus. Existem dois tipos de entendimento. O primeiro entendimento é que João, ele coloca isso lá no início do ministério de Jesus, por uma questão de ênfase. Ele não está narrando aquele evento de forma cronológica, ele está querendo dar ênfase ao ministério de Jesus, que veio à terra como este ministério que também purificaria, e ele coloca isso lá no início do ministério de Jesus, para indicar o tipo de ministério que Jesus faz, não em uma ordem cronológica. Mas existe uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade seria que Jesus purificou o templo duas vezes, uma no início do seu ministério e outra no final do seu ministério. E se essa possibilidade for verdadeira, não há como a gente ter certeza a respeito disso, mas se essa possibilidade for verdadeira, nós podemos então entender que a purificação do templo, que diz respeito à santidade, precisa ser um ato contínuo. Porque se Jesus fez isso no início do seu ministério, e na sua última semana ele ainda está purificando o templo, significa que o templo que não é purificado, o templo que não é santificado, ele se corrompe com o tempo, e precisa ser mais uma vez purificado. Nós podemos entender, então, desse texto aqui, que nós, como seguidores de Cristo, também precisamos prestar esse tipo de serviço a Deus, que é um serviço de purificação, que é um serviço de santificação. Primeiro, uma forma de servir a Deus é santificando a si mesmo, é buscando uma vida de santidade, é buscando nos assemelharmos cada vez mais com Cristo. E se Cristo é aquele que não tem pecado, e se Cristo é aquele santo sobre todos, nós também devemos seguir o seu caminho. E
nós estávamos aqui na EBD esta manhã, e nós estávamos conversando a respeito disso. Vou fazer aqui mais uma propaganda, venha na EBD também. Nós aqui aprendemos coisas abençoadas, nós tivemos aqui uma aula abençoada, na qual nós podemos conversar. Aqui eu estou falando e você está me ouvindo. Se você não concorda comigo, dificilmente você vai levantar sua mão para discordar de mim, porque seria até deselegante. Mas na EBD não, na EBD faz parte, na EBD você pode, não concordei, você pode levantar sua mão, falar, e a gente pode conversar e entender melhor, né? Então venha na EBD, hoje na EBD nós estávamos conversando a respeito disso. Nós estávamos conversando a respeito de doutrinas, heresias, quinta-feira também está sendo falado sobre isso, de heresias que estão adentrando a igreja, heresias que deveriam ser consideradas tão loucas, mas que estão sendo espalhadas como se fosse a normalidade, como se algo fosse comum. Como eu disse aqui nesta manhã na EBD, gente doida sempre existiu, teorias malucas sempre existiram, mas isso deveria ser uma exceção, isso não deveria ser a regra geral. A partir do momento que nós começamos a ver espalhado pelas igrejas doutrinas que há 10 anos atrás seriam facilmente rechaçadas, seriam facilmente lançadas de lado, essas doutrinas sendo aceitadas como algo comum, é porque alguma coisa está errada, meus irmãos. E nesta manhã aqui foi falado que nós devemos ter coragem de falar sobre essas coisas, de expor esses pecados tão claros à luz das Escrituras, esses pecados que estão tão claros, mas que as pessoas estão fingindo como se não tivessem. Um certo professor, que certa vez eu ouvi, ele estava ensinando sobre interpretação das Escrituras, né, algumas matérias que existem no seminário, exegese, hermenêutica, que fala a respeito das Escrituras, da interpretação correta das Escrituras, e ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: olha, não é tão difícil assim interpretar as Escrituras, né? É claro que existem textos difíceis, é claro que existem certas passagens um pouco mais obscuras da gente entender, mas ele disse assim, a maior parte da Bíblia não é difícil de entender. Sabe o que é difícil? É difícil quando você entende ela, e ela está expondo o seu pecado, e isso está de maneira clara refletindo na sua vida, e você então, a partir daquele momento, ao ler, você falar, eu me rendo a essa Escritura e mudo minha vida. Isso que é difícil, não é difícil interpretar. O difícil é você ser confrontado por essa palavra e deixar que ela te mude. Isso que é difícil. E o que eu percebo muitas vezes é que é justamente o oposto. Eu tenho um pecado, eu cometo esse pecado, eu quero continuar cometendo esse pecado. Então sabe o que eu faço? Eu não mudo a minha vida, eu mudo as Escrituras. Eu torço as Escrituras para que elas digam aquilo que eu quero que ela diga, porque eu não quero abandonar o meu pecado. E vocês conseguem compreender o quão diabólico isso é, o quão diabólico pessoas tentando torcer as Escrituras para colocar os seus próprios pecados como se fosse algo normal. Isso deveria ser facilmente rechaçado, isso deveria ser facilmente entendido como algo diabólico. Não é possível nós continuarmos vendo esse tipo de situação. Imaginem só, você vê uma roupa lá, uma roupa um pouco menor, e você sabe que os seus hábitos alimentares estão debilitando a sua saúde, e você tem uma roupa ali, e você pensa assim, eu vou ter que mudar meus hábitos para me encaixar nessa roupa. Os meus hábitos não são saudáveis, eu preciso mudar os meus hábitos alimentares, perder um pouco desse peso que está me causando problemas de saúde para me entrar nessa roupa. Mas ao invés disso, as pessoas preferem comprar uma roupa maior. Estou falando das Escrituras, viu, gente? A gente tem que usar a roupa que cabe em nós. Vocês estão entendendo? As pessoas torcem as Escrituras para que as Escrituras caibam em seus pecados. E a verdade é que as Escrituras precisam ser entendidas como elas são. Elas precisam ser entendidas como verdades vindas da parte de Deus. Paulo, certa vez, diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? É que quando você não entende algo, quando algo que está nas Escrituras parece que não encaixa com sua vida, diga, Deus é verdadeiro. E isso que eu não
Não estou entendendo? Eu não estou entendendo, é porque eu sou mentiroso, é porque eu preciso mudar, é porque eu preciso ser transformado. Nós estamos com esse livro diante de nós, esse livro que nós lemos, que nós abrimos, que nós meditamos, que nós pregamos, que nós falamos. Mas se ele não for lido com o coração disposto a ser mudado, ele será apenas um livro, ele será apenas algo sem valor, porque você não permite que isso te mude. E Jesus aqui, voltando ao texto, Jesus purifica o templo. E Ele nos chama também a nós purificarmos, a nós identificarmos isso, primeiro em nossas vidas. E depois nós nos tornarmos aptos para identificar ao nosso redor e rechaçar. É claro que rechaçar em amor, mas às vezes também rechaçar com um pouco mais de indignação. Jesus aqui, ele rechaça com uma ira santa, com uma ira a qual não está contaminada pelo pecado. A nossa ira muitas vezes é contaminada pelos maus desejos dos nossos corações, e por isso essa ira, ela pode se tornar pecaminosa em nós, porque nós temos um coração corrompido. Mas, após essa segunda-feira, onde Jesus purifica esse templo, então continua o texto. Abram comigo lá, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 20, nós já estávamos lá. Lucas, capítulo de número 20, o versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 20, o versículo é o de número 1, e diz assim: E aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? É ensinando. Então, na segunda-feira, diz que Jesus entrou no templo e fez uma purificação. Domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém. Segunda-feira santa, ele purifica o templo. Na terça-feira, então, ele passa a ensinar. E isso também me admira muito, porque o ministério de Jesus, nós entendemos que teve cerca de 3 anos e meio, nós entendemos isso pela cronologia dos fatos, né? Não está bem estabelecido, mas nós temos essa inferência pela cronologia das vezes que Jesus foi em Jerusalém, na Páscoa, e aqui então, diz que Jesus está ensinando. E isso mexe muito comigo, porque Jesus, durante 3 anos e meio, ele ensina, e quando ele está ali na terça-feira, que antecede a sua morte na sexta, ele está mais uma vez aonde? Ensinando. Nós aprendemos então aqui, que o ensino é uma parte fundamental do serviço cristão. E talvez aqui você está dizendo: mas eu não sou professor, eu não sei recursos didáticos, eu não tenho essas noções. Meus irmãos, tenham isso bem estabelecido em suas mentes. Todos, por mais ignorantes que sejam, os ignorantes no sentido de falta de conhecimento, todos, por mais ignorantes que sejam, têm algo para ensinar. E todos, por mais inteligentes que sejam, têm algo a aprender. Com certeza absoluta você tem algo para ensinar. Talvez você diga, não numa sala, não numa EBD, não em um local formal do ensino, mas com certeza absoluta, existem pessoas perto de você que precisam de ensino vindo da sua parte. O que Jesus fez aqui, então, foi ensinar em seus últimos dias. Foi justamente uma das coisas que ele fez. Eu estava conversando com uma determinada pessoa no sábado, eu estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que, formalmente, ela tem pouca instrução formal. Ela não é uma pessoa formalmente estudada. E ela estava falando a respeito de determinadas coisas, e eu fui ouvindo aquela pessoa, e eu vou falar com vocês, aquela pessoa era tão sábia, ela tinha tantas coisas para ensinar, ela tinha tantos ensinamentos, mesmo não tendo uma instrução formal, mesmo não sabendo os métodos didáticos,
essa pessoa estava ensinando coisas valiosas. E o que nós devemos fazer aqui é transmitir esses ensinamentos. Nós aprendemos muito com os apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos, em sua maioria, eles eram iletrados. Eles eram pessoas que vinham de uma condição social inferior, e que eles, por mais iletrados que eles eram, eles, ao anunciar a palavra de Deus, eles pregavam com ousadia e com conhecimento da parte de Deus. Portanto, todos, sem exceção, possuem as características necessárias para ensinar aos outros. Porque a instrução formal, ela é boa, ela é desejável, nós devemos buscá-la, mas em si ela não significa que aquela pessoa realmente tem o entendimento que ela precisa. Eu já conheci pessoas que eram muito instruídas, pessoas que eram formadas, tinham MBA, pós-graduação na NASA, tinha tudo. E quando a pessoa abria a boca para falar da Bíblia, ela falava coisas que, às vezes, a minha filha de 12 anos poderia instruí-las melhor, poderia ensiná-las de uma maneira melhor. De tal forma, então, que no ministério de Jesus, desde o começo até o fim, ele continua ensinando as pessoas. Isso nos faz pensar e refletir que nós também, um dos nossos trabalhos e serviços é ensinar. Mas aqui agora, então, na terça-feira ele ensina. Quando chega na quarta-feira, nós temos um silêncio. Na quarta-feira não é nos mostrado nada em especial que Jesus faz. É um momento onde nós não temos eventos específicos que acontecem na quarta-feira. Nós entendemos a quarta-feira como um dia de reflexão, como um dia de preparação. Porque na quinta-feira haverá ali a preparação para a última ceia. Mas eu acho interessante, é porque eu não consigo imaginar um Jesus parado. Por mais que a Bíblia não relate o que ele fez na quarta-feira, eu não deixo de imaginar que, de alguma maneira, ele fez alguma coisa que impactou a vida de alguém. E isso também me chama a atenção de que a igreja do Senhor, ela é feita em sua grande maioria de pessoas invisíveis e de ações e atitudes que não são vistas. Entenda bem, talvez você consiga pensar em cantores famosos, pregadores famosos, professores de ensinos grandiosos. Isso representa a mínima parte da igreja do Senhor. Isso representa a mínima parte daqueles que realmente são da igreja do Senhor. A maior parte da igreja não são feitas de grandes pregadores, não são feitas de grandes cantores, não são feitas de grandes professores, não são feitas de grandes teólogos, não são feitas de grandes pessoas. A maior parte da igreja são feitas de pessoas que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Pessoas que não conhecemos, que não sabemos o nome, que não fazemos biografias a respeito delas. Mas foi por causa dessas pessoas que o Evangelho chegou até você. É por causa dessas pessoas que nós estamos aqui nessa noite. São pessoas que agem, muitas vezes sem serem notadas. Quando eu olho o meu relógio, um relógio dos tempos antigos, com ponteiros, e eu vejo 3 ponteiros se movimentando. Esses 3 ponteiros, eles são visíveis. Porém, atrás desses ponteiros, existem muitos mecanismos que fazem com que este relógio marque as horas corretamente. Os ponteiros são só algo para visualizar, mas o que faz o relógio funcionar mesmo são as pequenas engrenagens que ali estão dispostas. Portanto, meus irmãos, não se frustrem se você não se tornar um grande nome na igreja. Não se frustre. Não se frustre se você não se tornar um grande cantor, um grande músico, um grande pregador, um grande ensinador. Não se frustre. Porque ainda assim, nós sabemos que o Evangelho de Deus está sendo espalhado através dessas ações invisíveis.
dessas ações que não são vistas e que não são registradas. Assim como nessa quarta-feira, que não é registrado o que Jesus fez. Mas agora vai chegando a hora derradeira, o momento final. Se na quarta-feira nós não temos eventos específicos, chega a quinta-feira. Então na quinta-feira ali, nós temos Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Vamos abrir lá em Lucas, o capítulo de número 22, a partir do versículo de número 7. O versículo é o de número 7. E aqui, Jesus, ele está neste momento instituído a Santa Ceia. Né? Primeiro aqui, diz que ele lava os pés dos seus discípulos, ele lava os pés deles, como um sinal de serviço, como um sinal de humildade, e ele diz que os seus servos também precisam fazer estas mesmas coisas, seguir os mesmos passos. E logo depois desse lava-pés, que nós chamamos, então nós temos Jesus instituindo a última ceia. E essa última ceia que Jesus institui, a partir do versículo número 14, de Lucas, capítulo número 22, versículo 14, está escrito aí, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o, partiu entre vós. Então aqui Jesus, ele institui a Santa Ceia como um memorial, como um marco. E eu acho isso tão significativo, porque Jesus estabelece aqui um rito, um ritual. Eu sei que a palavra ritual às vezes pode soar uma conotação um pouco diferente, né? Mas Jesus estabelece aqui um memorial, um meio pelo qual aquilo que ele vai fazer será lembrado de uma maneira física, de uma maneira visível. E eu vejo nisso tanta graça de Deus, eu fico vendo nisso tanta bondade de Deus, porque eu acho que existem dois eventos na vida do cristão que são muito significativos. Um é o batismo dele. O batismo é um dia extremamente especial, extremamente significativo. Mas o batismo acontece uma única vez. Ele acontece uma única vez na sua história, e depois tudo que você tem dele são lembranças. O Rafael, que foi batizado há 20 anos atrás, é um Rafael diferente de mim que estou aqui hoje. E marca as nossas vidas. Porém, a Santa Ceia, diferente do batismo, a Santa Ceia, ela é ministrada todo mês. Ela é ministrada de uma forma contínua. É claro que as Escrituras não dizem que precisa ser todo mês. Existem algumas igrejas que fazem numa regularidade maior, outras que fazem numa regularidade menor. Mas a ceia do Senhor foi o meio pelo qual ele instituiu uma maneira visível, uma maneira didática, uma maneira muito perceptível a respeito do seu sacrifício. E é algo que é contínuo, é algo que nós sempre fazemos. E eu sei muito bem, eu sei que nós somos batistas, eu sei que a Santa Ceia, ela é para nós um memorial. Nós tivemos uma aula magnífica da Marilza falando sobre a Santa Ceia, fazendo propaganda da EBD de novo aqui. E eu sei que para nós é um memorial, eu sei disso. Mas eu não consigo não imaginar que toda vez que a ceia é ministrada, que toda vez que ela é compartilhada, que toda vez que ela é consumida com um coração arrependido e quebrantado, eu não deixo de imaginar que todas as vezes que isso acontece, de uma maneira muito graciosa, de uma maneira muito especial, Deus também nos comunica algo por meio disso. Porque quando nós lemos isso lá em Coríntios, né,
isso é falado aqui durante os momentos das ceias, nós percebemos que aqueles que comem à mesa indignamente, isso é repetido, todo culto de ceia, aqueles que comem da mesa indignamente, o texto diz que eles dormem, é o que o texto diz lá. Diz que aqueles que tomam a ceia indignamente, eles dormem. E já foi explicado de diversas formas aqui, que o entendimento de que eles dormem, é o entendimento principal de que eles morrem. A ideia de dormir como uma ideia de morte física. E eu fico pensando, se a ceia sendo tomada de forma indigna, ela, em certas circunstâncias, a gente não sabe quando isso exatamente acontece, ou de que forma isso acontece, né? Deus é misericordioso, porque nenhum de nós somos dignos de tomar a ceia, né? Toda vez que a gente vai tomar a ceia, a gente se arrepende, a gente pede perdão para Deus, a gente quebranta o nosso coração, né? E a gente pede que o Senhor ali derrame misericórdia sobre nós, para nós participarmos. Mas se eu penso que ao tomar a ceia de forma indigna, a pessoa corre o risco de sofrer algo físico, por que também não pensar que ao tomar a Santa Ceia de uma forma que agrada a Deus, com o coração quebrantado, como não pensar que esta mesma ceia, que de forma indigna pode causar morte, como não pensar que esta mesma ceia também pode, de uma forma sobrenatural e graciosa, derramar vida sobre nós? Eu digo isso, foram tantas as vezes, que em momentos de ceias, com o coração angustiado e aflito, e pedindo misericórdia ao Senhor, num momento de reflexão, eu pedi ao Senhor um alívio da sua graça. E é claro que eu estou falando de uma experiência pessoal minha, eu não posso fazer da minha experiência pessoal, né, um ensinamento que será repetido da mesma forma na vida de todos, porque experiências são experiências. Mas eu quero atiçar a sua fé, atiçar o seu entendimento de que é possível também que a graça de Deus seja derramada de uma forma muito graciosa quando nós também participamos da ceia. E aqui, Jesus, Ele institui essa ceia, e eu fico pensando que isso foi a graça e misericórdia de Cristo, que institui isso, no dia anterior à sua morte, como uma forma de lembrança física, daquilo que Ele iria passar, de tal forma que hoje nós temos acesso dessa memória, desse memorial, disso que é feito através da ceia. Meus irmãos, e aqui então Jesus, Ele institui a ceia na quinta-feira, e nós estamos nas últimas horas de Jesus Cristo. Até aqui nós vimos, em diversas situações, como Jesus, mesmo diante da sua última semana, mesmo diante dos seus últimos momentos, Ele serve de diversas maneiras diferentes. Ele serve purificando o templo, Ele serve ensinando, Ele serve com atos invisíveis que não são demonstrados, aqui é uma inferência. Ele serve marcando as pessoas com essa ceia que é transmitida. E por fim, então, Jesus, indo nos seus momentos derradeiros, Ele ainda encontra tempo, mesmo antes de ser esmagado pela ira divina por causa dos nossos pecados, Ele encontra momentos de servir intercedendo. Lá em Lucas capítulo de número 23, já estou caminhando para o final, Lucas capítulo de número 23, versículo de número 34, Lucas capítulo de número 23, versículo é o de número, Lucas 23, versículo de número 34, e dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
Então nós observamos aqui que Jesus, nos seus momentos derradeiros aqui, ele já crucificado, ele ainda encontra um momento e uma força vinda de Deus, né, pelo qual ele intercede por aqueles malfeitores, ele intercede por aqueles que estão crucificando. E não só isso, ele encontra inclusive momentos ali de trazer uma mensagem de alívio para um dos ladrões, né? A gente sabe da história que um dos ladrões está ali praguejando e o outro ali, ele se interpõe, né? E ele diz para Jesus se lembrar dele. E eu fico pensando, Jesus ali no momento de dor, de aflição, no momento de agonia e de sofrimento, quando a ira de Deus pesa sobre ele por causa dos nossos pecados, ele ainda encontra um momento de se importar com essas pessoas que estão ao seu lado. E isso também nos faz pensar que, por mais angustiosos que sejam os momentos que nós estamos vivendo, ainda é possível encontrar nestes momentos a força vindo de Deus para interceder por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão perto de nós. Eu sei, algumas pessoas às vezes vêm com alguns questionamentos do tipo: se eu estou doente, como que eu vou orar por alguém para que Deus cure essa pessoa, se eu mesmo não sou curado? Talvez você também saiba que Paulo, muito possivelmente, é uma ideia muito aceita, possivelmente Paulo ele também tinha uma doença, né? Nós vemos alguns indícios disso nas cartas dele, que indicam que muito possivelmente Paulo passava por algum tipo de debilidade física, e mesmo assim isso não impediu ele de orar por cura, de orar pelo seu próximo. E eu fico, às vezes, me perguntando, um médico, por melhor que seja um médico, um cirurgião, por melhor que ele seja, ele consegue fazer uma cirurgia em si próprio? Por melhor que o médico seja, ele consegue se deitar numa maca, abrir uma parte do seu corpo, fazer uma determinada cirurgia e depois fechar? Não. O médico, por melhor que ele seja, ele precisa da intervenção de outra pessoa para que ele possa ser curado. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias e situações que nós ainda não conseguimos superar, mas que Deus, de uma forma graciosa, nos permite ser um canal de bênção sobre aquele mesmo tipo de situação, sobre a vida do outro. Isso é totalmente possível. E aqui Jesus, em seus momentos finais, ele encontra essa força para interceder pelos ladrões que estão ao seu lado. Ele também encontra forças para se preocupar com sua mãe. Lá, eu não vou abrir, mas lá em João capítulo 19, depois você pode confirmar isso, versículo 26, 27, Jesus na cruz, estendido na cruz, diz o texto que ele vê a sua mãe ali, Maria, e ele vê João, e mesmo naquele momento de dor, ele encontra forças para falar com João: João, eis aí a sua mãe, cuida dela. Jesus encontra forças para encontrar um meio pelo qual a sua mãe, né, sua mãe física, carnal aqui, né, seja cuidada pelo apóstolo João. E isso nos fala muito grandemente a respeito desse tipo de serviço que é prestado, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia e mesmo em meio ao sofrimento. Agora, para finalizar, o último versículo, e já vou finalizar, você pode se colocando de pé, por gentileza, João capítulo de número 15, aleluias, João capítulo de número 15, o versículo é o de número 15,
João capítulo 15, versículo 15. Assim está escrito na palavra de Deus: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Observem, Jesus nos chama para servir. Nós somos servos. Mas, diferente do servo, que não sabe o porquê está servindo, não sabe a motivação, Jesus diz que nós somos mais do que servos, que nós somos chamados amigos, porque os amigos, eles também nos servem, eles também nos ajudam em momentos de dificuldade, mas os amigos, eles sabem, eles nos conhecem, eles conhecem o nosso interior. Isso deve falar de uma forma muito profunda com nós, porque a nossa relação com Cristo não é apenas uma relação de servo, é uma relação de amigo, uma relação de intimidade. E eu fico admirado como que Jesus, ele sempre dá mais do que aquilo que pedimos, ele sempre nos abençoa mais. Nós nos aproximamos dele para sermos servos, e nos tornamos seus amigos. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele deseja voltar para o pai para ser um servo, para ser um empregado. E quando ele volta, ele é recebido como um filho, não como um empregado. Contra todas as contradições que possam existir, aquele filho quer ser encontrado como servo, e ele é encontrado como filho. Mais do que servo, você é um filho. Feche os seus olhos neste momento, coloque sua vida diante do Senhor. Eu não sei as circunstâncias que lhe acometem, mas por mais difíceis e penosas que elas possam parecer, o Senhor pode te fortalecer nesta noite e continuar te usando como um servo, mas não somente um servo, como um amigo que sabe o que o Senhor faz. Coloque seu coração diante do Senhor nesta noite. Eu gostaria de convidar aqueles que estão inconformados, aqueles que se sentem inconformados, aqueles que sentem que as suas vidas não estão do jeito que deveriam estar. Você que se sente inconformado nesta noite, eu te convido, vem aqui na frente, por favor. Somente os inconformados, aqueles que estão inconformados com sua situação. Aleluias. Se não tem, eu me coloco como um. Eu olho para a cruz, aleluia, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus,
minha vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Meu Deus, irmãos. O chamado de Deus para nós nessa noite. O que Deus está nos mostrando hoje. Muitas vezes nós achamos que tudo que Deus intentou para nós a gente está dando conta. Às vezes eu me pego meio frustrado. Tem situações que eu digo, Deus, eu perdi uma oportunidade. E a gente, irmãos, muitas vezes se cerca de atestados, né? Já viu quantos atestados a gente pega diante de Deus? Ah, Deus, mas hoje o dia não estava bom, não. Ah, Deus, mas diminuíram o meu salário. Ah, Deus, mas isso. Ah, mas eu não estou bem, minha saúde não está legal. Ah, mas eu estou passando tanto problema em casa. Deus sabe, Deus sabe. Mas nós vimos aqui que não tem desculpa. Jesus poderia ter dado milhares delas. Milhares. E nenhuma delas ele se valeu. Sofrendo, sangrando e olhando para quem estava do lado e dizendo, hoje eu vou te receber no paraíso. Meu Deus. Será que eu teria feito isso? Eu acho que não, irmão.
Porque às vezes eu estou bem, eu estou com saúde, está tudo bem, e eu deixo de fazer aquilo que muitas vezes Deus coloca como uma oportunidade na minha frente. Deixa eu dizer uma coisa. Saudoso irmão Alcebiades, muitos aqui lembram dele, era um diácono nosso. Uma das últimas vezes que o irmão Bida precisou ser interno para trocar uma válvula cardíaca, e eu fui visitá-lo ali no CTI do Madre Teresa. O irmão Alcebiades era um evangelista. Ele evangelizava no seu salão, na sua barbearia. Fazia o apelo quando estava passando a navalha no pescoço do... Brincadeira. Mas ele ganhou muita gente ali. E a gente pode imaginar, irmão Bida estava no CTI do Madre Teresa. E eu cheguei lá para visitá-lo, achando que encontraria um homem assim, reclamando. Não era característica dele. Mas imaginando pela condição de saúde dele, que ele estaria assim, prostrado, desanimado. Irmãos, ele estava com muitos papeizinhos assim, coloridos, que deram para ele. Ele pediu lá para a enfermeira arrumar para ele, no CTI, uma caneta e um papel, que ele cortou em vários pedacinhos. E ele me entregou, pastor. E eu peguei aqueles papeizinhos, irmãos, em cada um deles tinha uma mensagem. Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos. E ele ia escrevendo, irmãos. E eu dizia, irmão Bida, para que isso? Pastor, eu não posso sair daqui. Mas o senhor poderia passar aí pelos leitos, quando o senhor estivesse indo embora, e entregar para cada um desses que estão aqui? Eu digo, Jesus, o homem está no CTI, o homem está passando por um problema dificílimo, e ele está pensando em ganhar gente para Jesus. Ele não está se importando com a situação dele, ele está se importando com as almas que estão ali, que muitas delas não conhecem Jesus, e possivelmente se partissem, iriam para o inferno, coisa que ele sabia para onde ele iria, que era para a presença de Deus, e ele não se fez de vítima da circunstância. E a gente às vezes está ótimo, e a gente não está fazendo o que Deus quer. Então, quando o Rafa fez esse pedido aqui, esse chamado, irmãos, eu não desci para orar por ele, eu desci para orar por mim, por ele e por todos nós. Não dá para todo mundo vir aqui à frente, mas se você sair daqui conformado, dizendo assim, eu cheguei lá, meu irmão, a primeira oração que você tem que fazer é pedindo perdão, porque a gente não chegou lá. Coloca a mão no seu coração, por favor, vamos orar. Deus, nós estamos aqui nessa noite. Meu Deus, Jesus, não tem desculpa para a gente. O Senhor poderia ter dado muitas. O Senhor poderia ter dito o que eu tinha que fazer, eu fiz nesses últimos anos. Essa última semana é minha semana de angústia, é minha semana de dor, de agonia. Não vou ter condições de fazer. Deus, nós vemos um Jesus, como vimos aqui hoje, servindo, como aquele grão de café que foi submetido a um estresse, uma agonia. Tua palavra diz que ele veria o penoso trabalho da sua alma, o angustioso trabalho da sua alma, e ficaria satisfeito. Deus, nós oramos para que o Senhor nos mova nessa noite, que nós saiamos daqui dizendo, Deus, tem mais de mim, eu ainda não dei tudo que eu precisaria dar. Não é um ativismo louco, não é isso que o Senhor está propondo, mas uma entrega total do nosso coração ao Senhor. Em momentos difíceis, em momentos de dor, dizer para o Senhor, eis-nos aqui, como o irmão Bida ali naquele CTI, como Jesus naquela cruz. Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes temos usado de justificativas. Perdoa-nos, Senhor, porque queremos muitas vezes um atestado. Oh Deus, queremos sair hoje dizendo, usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Usa a nossa vida em momentos
improváveis, usa a nossa vida em momentos difíceis. Usa, Senhor, usa para que a glória não seja nossa, seja tua. Usa, Senhor, nos como vasos de barro, porque o tesouro não está no vaso, está no que ele contém. O vaso é de barro, mas o que levamos, o que carregamos, é a preciosidade do Evangelho, é a preciosidade da vida de Deus em nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, envolve essa igreja, envolve a nós, nesse sentimento de Jesus Cristo, esse sentimento de, mesmo sendo Deus, não teve como prerrogativa ser igual a Deus, mas se fez servo, se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo. O rei se fez servo, o rei se fez servo. E assim nós queremos orar, Senhor. Não estamos conformados não, Senhor. Não estamos conformados. Senhor, balança-nos, sacode-nos com essa palavra hoje. E faz-nos, Senhor, servos agradáveis a Ti, para a glória do Teu nome. Não queremos grandeza, Senhor. Não queremos holofotes, Senhor. Meu Deus, é aquele serviço no anonimato, é aquele serviço na invisibilidade, é aquele serviço que ninguém está vendo, mas o Senhor está registrando. Ah, Pai, para a glória do Teu nome, Deus, oramos e Te agradecemos, porque quem nos unge, quem nos capacita, é o Senhor. Muito obrigado. Oramos assim, em nome de Jesus. Você pode declarar comigo essa verdade? Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, inconformado com a minha vida, com tudo que eu poderia viver e fazer para o Senhor. Mas nessa noite, eu te peço, recebe a minha vida como oferta, como sacrifício para o serviço do Teu reino, para o serviço do Evangelho. Em nome de Jesus, me unge, me capacite e me dê oportunidades para a glória do Teu nome. Eu quero honrar cada oportunidade, seja na bonança, seja nos dias fáceis, seja nos dias difíceis e angustiosos. Eu quero viver para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Quem concorda diz um amém bem forte e aplauda Jesus. Obrigado, Rafa. Glória a Deus, amém, amém. Eu quero agradecer mais uma vez nossos diáconos que nos abençoaram nesse culto. Eu quero convidar a nossa amada, cadê o nome dela? Deixa eu lembrar. Começa Salete, irmã Salete, por favor, minha amada. Os irmãos aqui que fizeram um lanchinho para você. Se tiver alguém que veio com ela, veio alguém com a irmã? Vem com ela também, por favor. Vamos aplaudir mais uma vez a vida delas em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode acompanhar nossos irmãos aqui. Deus abençoe. Prazer imenso recebê-las. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom e fiel. A pastora vai orar, vai nos despedir com a bênção apostólica. Eu quero ir ali para a porta, eu quero te dar um abraço. Pastor, eu estou apressado. Irmã, pode passar, ir embora. Mas se você tiver com tempo, eu quero dar um abraço em você, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos em posição de receber. Pai querido, graças te damos por essa noite tão abençoada. Pedimos, Senhor, que essa palavra fique, ó Deus, reverberando no nosso coração. E nós rogamos que sejamos servos úteis, servos fiéis, servos perseverantes, servos que servem e que assim dão glória ao Teu nome com o serviço. Pai, eu abençoo a Tua igreja, o Teu povo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.